Podemos dar início ao nosso debate, para o qual a gente vai ter em torno de 15 minutos. Gostaria de convidar o Dr. Tarcísio Buschinelli para conduzir inicialmente o debate. Bom dia a todos. Queria agradecer a organização, o William em particular, por esse convite, pelo privilégio de estar aqui participando desse seminário tão produtivo e com tantas informações interessantes de todas as origens. Iniciando o debate, eu queria aproveitar meu privilégio de ser aqui o coordenador do debate. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Já gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Ana e também para o professor David. Seria basicamente o seguinte, que, considerando que os parâmetros para toxicidade, e principalmente toxicidade pulmonar, sempre se usou classicamente na toxicologia a massa por volume de ar, né, miligrama, micrograma por metro cúbico, e que na nanopartícula isso é bem mais complicado, a massa quer dizer muito pouco, eu fico imaginando o volume de nanotubo de carbono, que é 5 miligramas por metro cúbico, né, que foi usado na exposição aos camundongos, né, no caso do trabalho de nanotubos, da professora Ana. A discussão, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se não estaria na hora de, ou alguém está trabalhando no desenvolvimento de um parâmetro que combine a questão de metro quadrado por grama e reatividade, numa mesma grandeza, para a gente poder trabalhar essa grandeza combinada e dividir por volume, por metro cúbico, como se faz na toxicologia geral. Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Corrija-me se eu não entendi. Corrija-me se eu não entendi. Talvez alguém aqui fale russo. Não. Você está falando sobre uma questão muito importante com relação à caracterização das partículas. Ainda bem que alguém falou nisso. Temos várias propriedades reativas das superfícies, mas o carbono é um material altamente agregado, com possíveis caracterizações de carbono nanotubos, temos os potenciais, mas quando usamos a exposição, isso é um material aglomerado, exatamente. Eu gostaria que vocês soubessem que a área de superfície não a área de superfície, o parâmetro BET de um estudo chegava a 1 milésimo, ou a 1000. Tem mais superfície de material de limpeza, mas quando faremos exposição por inalação, o material é usado na indústria. Em algumas áreas de superfície, é mais uma lei, de acordo com os parâmetros de 600, mas se comparamos a toxicidade, é muito difícil falar disso quando fazemos avaliação in vitro ou na realidade. Na exposição em vivo, temos mais a posição das partículas. Se compararmos nos espaços faríngeos e na exposição da inalação, a dose que depositamos como parâmetro é equivalente aos 10 microgramas quando usamos esse material na faringe. Você está certo. Quando falamos de material, precisamos considerar
a carga das partículas, métodos catalíticos que estão sendo usados. Numa situação real, no sistema de inalação, é diferente. O professor David. Yeah. I think it's an excellent question, and it's... É uma pergunta excelente. É algo que será muito importante nos próximos 2 anos. Basicamente, nós temos aqui anos de medição de gravimétrica de miligramas por metro cúbico, como você mencionou. Às vezes precisamos medir diariamente para termos uma amostra e não temos certeza se é uma amostra exata. Precisamos passar por outras dosimetrias, como números de partícula e área de superfície, para coisas como exposição ocupacional, para determinar o que a exposição dos trabalhadores. O problema é que não temos história desses dados. E B, me falaram sobre as pessoas da avaliação da exposição, sabe-se que o background é um problema, porque se temos, por exemplo, um caminhão lá fora, ou várias pessoas que saem dele e começam a falar, temos 10 a 15 mil partículas por cc como background ambiental. Isso pode mudar e podemos ter uma avaliação precisa, e mesmo depois de termos isso, não sabemos o que significa. Se temos 100 mil partículas por cc, o que significa isso? Nós publicamos há 6 meses atrás um paper onde geramos medimos alguns números específicos, mas tivemos uma avaliação gravimétrica. Quando falamos de área de superfície, quando temos vários tipos de partícula misturados em diferentes áreas de superfície, eu acredito que minha opinião simplista é que precisamos medir para os próximos 5 ou 10 anos. Tudo isso precisa ser medido e temos que ter um tipo de sentido, o que é razoável ou não. Por exemplo, com nanofibras, nós temos um coeficiente de aspecto em diâmetro, temos diferentes métricas, medimos 5 números por cc ou por 1000, realmente é uma confusão, mas precisamos começar e tirar um sentido nisso tudo. Agradecer ao professor David. E queria agora abrir, depois do meu privilégio de fazer a primeira pergunta, queria abrir para outros que queiram perguntar. O professor William já está com o microfone ali, por favor. David, eu acho que estamos começando aqui como acabou o Congresso de Toxicologia norte-americano, não? A mesma discussão sobre vamos medir tudo ou não é necessário medir? A sua discussão com Nigel Walker. Entre temos que medir, fazer várias métricas ou não. Né? E que você se posicionou com a necessidade de várias métricas ainda pelos próximos anos. A minha pergunta é um pouco em cima disso, tanto para você quanto para a Ana. Do seu produto, onde você mostra pouco efeito tóxico, me pareceu que era um produto fundamentalmente de dióxido de titânio, mas de rutila. E, na realidade, a rutila, efetivamente, seria, comparando o produto amorfo de anatase, os produtos mistos, anatase, rutila e rutila, o de rutila é o menos tóxico, dentro das frases cristalinas. Então, a minha pergunta é se o seu produto é um produto basicamente de rutila, para ele efetivamente ser pouco tóxico. Porque o produto amorfo é muito mais tóxico em nanoescala, o de dióxido de titânio, do que o produto de rutila. Então, minha pergunta é se é um produto fundamentalmente de base de rutila, o que, mais uma vez, exemplifica a diferença da área de superfície e da forma cristalina do ponto de vista da toxicidade. E para a professora Ana Svedova, a minha pergunta diz respeito a, não necessariamente aos nanotubos de carbono de parede única, mas talvez também os parede múltipla. Ele tem saído bastante na literatura recente, mais uma vez, a importância da relação entre comprimento e espessura de nanotubos. Quer dizer, alguns estudos mostrando nanotubos mais curtos, não levando a um processo de inflamação crônica
e nanotubos, digamos, maiores, levando à fagocitose frustrada e, portanto, a uma maior possibilidade de inflamação e, quiçá, de problemas pleurais e talvez indução posterior de mesotelioma. Eu queria ouvir a observação da senhora em relação a isso, inclusive comparando com crocidolita e etc. Eu queria ouvir as suas observações em relação a esses aspectos. First of all, with respect to... Bem, é uma pergunta muito boa. É mais complicado do que o que eu apresentei, porque, em primeiro lugar, eu falei sobre a reatividade da superfície e na estrutura cristalina e pH. Quando falamos do P25, que é o F3, é para mostrar que TiO2 é designado para ser um catalisador. Não tem apenas as características que eu descrevi, não tem codificações de superfície ou superfícies neutras. Não sou químico, mas eu acho que devemos catalisar as reações. O negócio é entrar no plástico e na tinta, nas pinturas, como o UV scavenging, por exemplo, ou no caso do ultrafino, ou o pigmento menos branco, tem uma função totalmente diferente. O rutil é o produto final, que nos outros estudos não é pulmonar, porque como desenvolvemos o produto final era 85% de rutil e 15% de anatase. Esse é o protocolo final DOS 2010, mas tem uma função totalmente diferente do que o P25. Então a superfície é muito diferente. Eu acho que isso se reflete na reatividade da superfície. Uma outra coisa que eu mencionei, não falei sobre isso, mas o pH do P25 é ácido. Isso tem uma relação com sua função catalisadora. Não acredito que seja apenas uma questão de anatase contra rutil. Não sou químico, mas é 18-20. Isso foi designado para ser o melhor produto catalisador para catalisar as experiências, e esse coeficiente de 18 até 20, não 100% rutil, porque os primeiros estudos que eu mencionei sobre as nanovaras e os nanopontos eram anatase, 100%. Então eu acho que muito disso vai depender da química da partícula, dependendo se a superfície é neutralizada, se tem codificações, se tem reatividade. Tudo isso na estrutura cristalina. Eu acho que todos esses fatores vão afetar qual aplicação será usada e também sua toxicidade. Eu acredito que não é apenas uma estrutura cristalina, mas são 5 ou 6 diferentes fatores diferentes. Eu acho que essa pergunta é boa. Em primeiro lugar, sua pergunta. Nós temos que testar tudo, mas vamos falar desse APA, o de parede única e multiparedes. Isso é testado. Se quisermos colocar o APA, podemos usá-lo. Na segunda pergunta, eu gostaria de dizer que precisam de mais segurança para evitar o mesotelioma, para sabermos se ele é curto ou longo, no que diz respeito a nanotubos. Eu gostaria de corrigi-lo. Existem diferenças entre o amianto e os nanotubos de carbono. Todos sabem que o amianto cria fagocitose, porque quando uma microfase tenta atacar esse material, produz raios, e esse carbono tem um paradigma totalmente diferente. Os nanotubos de carbono não reconhecem como os materiais estranhos, como o asbesto, como o amianto. E ele tenta poupar o nosso corpo diante dessas lesões. Ele produz mais um tipo de citoquímico.
ele causa um estresse na oxidação, mas não leva um mecanismo da fagocitose. Outra questão importante, como você disse, nanotubos longos ou curtos, não podemos compará-lo com o amianto. Mais uma vez, estamos falando de materiais diferentes. Os tubos curtos produzem também mais reação. A beleza dos nanotubos curtos de carbono é que podem ser mais facilmente retirados do corpo. Temos alguns dados que foram produzidos, eles podem ser degradados. Descobriu-se que eles podem ser degradados com peróxidos, e eu já fiz algumas experiências com peróxidos. Acabamos de terminar esse paper. Tem muito menos fagocitose depois do uso nessa situação. Quando animais, por exemplo, recebem alguns ingredientes, eles têm uma reação favorável. No mesotelioma só foram produzidos 2 papers. Existe uma grande concentração de nanotubos de carbono que estão sendo analisados. Ainda não temos os resultados, já falamos do número 4. E estou discutindo essa questão, se é ou não é câncer. É muito difícil dizer, porque como posso alcançar essa alta concentração no pulmão? É muito difícil. É mais difícil ter uma maneira de se desenvolver o câncer nesses nanotubos de carbono. O que eu gostaria de comentar é que como vamos nos sair dessa situação. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Podemos trabalhar com as células cancerígenas dentro do pulmão. Numa condição normal, ela desenvolve algumas mudanças metastáticas. Isso significa que é um tipo de... é uma causa indireta do câncer. Autorregulação da DuPont com a Defense Environment. A questão da autorregulamentação tinha sido também perguntada ontem. O Dr. Rocco respondeu a respeito disto. E eu gostaria de ver a sua opinião sobre a questão da autorregulação, na medida que essa, digamos, a ação da DuPont e da Environment Defense teve também a manifestação de uma série de entidades americanas, né, não governamentais, que fizeram uma manifestação pública contra esse processo, dizendo que isto deveria ser um processo público, portanto, as questões de regulamentação em nano não poderiam ser feitas exclusivamente por uma empresa ou por várias empresas, mas sim de forma pública. Não é? Então, a sua manifestação sobre esse ponto. A Zuleika, eu me lembro que nós estivemos junto no MCT há 3 anos atrás, 12 de setembro de 2007, tentando viabilizar um edital para nanotoxicologia e impactos econômicos, sociais, etc., para a área de cosmético e etc., né? Que no final não saiu o edital. Não é? Nós temos acompanhado os editais e até hoje, na área de nanotecnologia, nunca houve um edital para nanotoxicologia e impactos, etc. Não é? Então, a minha questão é a seguinte, me parece que tem sido, inclusive o trabalho de vocês, né, meritório, tem sido feito dentro de outros projetos, né, que, porventura, possam ser apresentados a algum edital. E que não tem a obrigatoriedade de fazer esses estudos. Me parece que nenhum deles exige ou exigiu que tivesse a obrigatoriedade de fazer esse tipo de estudo, o que me dá a entender que foi uma, digamos, iniciativa de vocês de fazer
esse tipo de estudo junto com o projeto apresentado, etc., etc. Isso me parece uma característica que vem sendo feita, né, ao longo da década, de que, na divisão de recursos para a nanotecnologia, não há recurso para esse tipo de estudo. Tá? Então, queria ver a apreciação de você. Por gentileza, qual o seu nome que você se escreveu? Oi? Pedro? Não, é depois. Só para eu anotar e dizer que já são 5:11, eu queria não deixar passar das 11 horas, então, depois da resposta do Paulinho, tem mais ele que foi escrito. Ah, tem uma pessoa antes, eu não sabia. Então, qual que é a pessoa? My name's Professor. Não, só um instantinho. Eu queria que ele respondesse primeiro a pergunta do Pedro, depois, como é que é o nome dele? Tá. Um moment, please. Professor David, please. Obrigado pela pergunta. Minha opinião é que a DuPont sempre teve uma forte tradição de produtos estocados e eu acho que é importante desenvolver uma espécie de gerenciamento de risco com uma ONG, por exemplo. Isso levou 18 meses. Tivemos muitas discussões sobre como fazer isso, mas uma vez que conseguimos fazer tudo isso, francamente, me parece que será algo interessante. Eu acho que vamos continuar a fazer o que estamos fazendo, mas vamos seguir os regulamentos para definir mundialmente uma definição de nanomateriais. É uma coisa que leva muito tempo para os regulamentos. A minha posição diante da DuPont, eu acho que a gente deveria perder mais tempo criando de dados sobre o perigo, sobre o risco, ao invés de encontrar uma definição. Eu já tenho uma boa definição para isso. Enfim, isso faz parte do setor dos regulamentos. Eu acho que as empresas que estão desenvolvendo novos produtos com nanomateriais terão que fazer um gerenciamento de risco ambiental e humano. Eu não sei até que ponto vai chegar isso, mas é assim que entramos na arena dos regulamentos. Nós vamos manter o nosso marco nano e vamos também tentar seguir as regras mundiais. É um processo evolutivo. Não é assim, as coisas acontecem da forma que nós achamos que seja razoável. Eu gostei dessa sua apreciação, mas eu acredito que isso vai se tornar uma questão de regulamentos em alguns anos. Uma questão regulamentar em alguns anos. Obrigada, Paulo. Realmente, nós tivemos aquele evento lá no MCT, né, uma reunião para tentar verificar a possibilidade de se fazer um estudo de nanotoxicologia e se começar a propor, não, uma regulamentação. Como não saiu o edital, entrei em contato com o pessoal e eles informaram que, numa avaliação posterior, não havia recursos para isso. Nós temos realmente colocado dentro dos projetos que são gerais e que não visam especialmente a nanotoxicologia, a gente sempre coloca. Um dos itens, né, do projeto são esses testes. Porque se nós temos a ideia de propor novas terapias que sejam menos agressivas do que as atuais, é imprescindível ter os testes nanotoxicológicos, né? Porque nós poderíamos ir muito mais rápido na produção de novos materiais sem esses testes, mas não faria o menor sentido. Certo? Se a gente quer diminuir os efeitos adversos, a gente tem que provar que o material não tem essa diversidade. Okay? Por favor. Pedro.
Pedro Binsfeld, eu sou do Ministério da Saúde e eu gostaria de fazer uma consideração. De um modo geral, isso vale para todos os membros da mesa. De um modo geral, há riscos associados a nanomateriais e que não podem ser negligenciáveis. Esse é um consenso já estabelecido. Que há benefícios, isso também é inquestionável, senão a própria uso de nanomateriais, a nanotecnologia não estaria sendo desenvolvida. A questão central é como gerenciar os riscos que estão associados ou relacionados, uma vez que tem uma diversidade de variáveis associados aos nanomateriais, uns mais tóxicos, outros menos tóxicos, uns mais cumulativos, outros menos. E muitas vezes se fala que as autoridades sanitárias e de meio ambiente não estão preocupados com a questão da toxicologia, mas acho que sim, eles estão preocupados sim. No entanto, é preciso, para fazer qualquer regulamentação ou um marco regulatório, primeiro nós precisamos ter as evidências científicas robustas para estabelecer esse marco regulatório. E se a gente não pesquisa, ou se não há prioridade de pesquisa, há uma dificuldade de você ter elementos e que o próprio regulador possa, então, estabelecer os limites, até onde que a gente pode se trabalhar. Então, eu gostaria de ouvir a opinião da mesa, se, no entendimento dos palestrantes, já há elementos suficientes que poderiam ser utilizados para se estabelecer uma regulamentação. Uma vez que, na ausência de regulamentação, fica mais difícil também aprovar produtos para entrar no mercado. Então, esses produtos de pesquisa, que estão talvez prontos, têm mais dificuldade de serem aceitos para colocar no mercado. Então, eu gostaria de ver, na opinião de vocês, em que ponto nós estamos, o que a gente já pode elaborar efetivamente de regulamento. Eu gostaria, então, de passar a palavra para os três componentes da mesa, começando com o professor David, depois a Zulmira e, após a Zulmira, a professora Ana. E também gostaria que, após a resposta, já fosse encerrada a participação, porque o tempo está esgotado. Então, professor David, por favor. Arriving at the end of our term. Eu concordo com você, é realmente necessário determinar riscos potenciais de saúde, mas aqui está o grande dilema. O grande dilema é que temos tão bons dados para tomar essa decisão. O resultado óbvio seria procurar algo mais rápido e menos caro, como screening, por exemplo. A minha opinião é que isso ainda não está pronto ainda. Eu acredito que muitas vezes esse screening in vitro ainda não foi validado, como eu poderia comparar com os efeitos em vivo. Estamos numa transição agora, por isso temos o dilema. É uma questão muito difícil, precisamos começar a fazer as duas coisas. Se conseguimos encontrar metodologias úteis, se formos apenas passar pelo screening, teremos muitos resultados que terão pouca relevância à saúde humana e vamos nos arrepender de ter feito isso. É uma pergunta muito importante e é uma transição muito difícil. Eu concordo com o professor David, também acho que é uma boa questão, é uma questão importante, e que a gente deve fazer as duas coisas juntas. Nós precisamos de muito mais resultados ainda para termos uma regulamentação precisa, mas é importante começarmos a pensar nessa regulamentação para começar a nos orientar nesse sentido. Inclusive para saber quais os testes que nós realmente devemos fazer, quais os que a gente pode ir mais rápido na pesquisa. Ok? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar a minha opinião. Eu acho que estamos falando de nano.
Não há nada nano na avaliação toxicológica. Estamos usando o mesmo paradigma da técnica. Nada é nano, na verdade. Estamos caracterizando as coisas com diferentes áreas de superfície, reatividade, etc. Mas quando usamos cultura das células, é muito difícil conhecer esse efeito. Sinceramente, eu não acredito muito nisso. Os estudos in vitro podem ser validados e traduzidos. E, atualmente, os nanoprojetos que fazem parte de um marco, temos muitos nanomateriais in vitro que não são tóxicos, mas encontramos alguma toxicidade dentro deles. É uma avaliação de nanomateriais. Será que devemos voltar ao mesmo paradigma com efeitos tóxicos para prevenir futuros resultados nos seres humanos? Digo, efeitos colaterais nos seres humanos. Bom, queria agradecer a participação de todos, né, nessa mesa, tanto a plateia quanto os expositores. Eu acho que foi muito rica. E já passar a palavra para a Fátima para ir encerrando a mesa. Então, gostaria de agradecer inicialmente aos palestrantes, né, pela excelente discussão nessa primeira mesa de hoje e agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigada.